Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos nessa série das parábolas, né? E eu gostaria de dar continuidade hoje, falando acerca de algumas delas. Mas vamos orar, né? Pai, muito obrigada por esse tempo de conhecimento, de leitura da tua palavra. Eu clamo agora, ó Espírito Santo, abra o entendimento da nossa mente, o entendimento do nosso coração, e que nós possamos, Senhor, receber do Senhor a revelação das Escrituras. Tira de nós, Senhor, toda mentira, limpa toda mentira que um dia nós aprendemos. Nós queremos aprender de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Nos guia, nos revela e nos inspire em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então estamos nessa série de estudos sobre as parábolas, né? Eu queria pontuar algumas coisas, né? Muitos estudos direcionam as parábolas para o povo de Israel. E eu creio que sim, isso possa, né, de alguma forma, ser visto de um ponto de vista aí, nisso mesmo, de que foi direcionado ao povo de Israel. Como, por exemplo, a parábola das 10 virgens, que acaba não tendo uma compreensão acerca da igreja, ok? Mas acima de qualquer estudo mais aprofundado em outras direções, as parábolas do Senhor são para a nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Esta parábola está em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Ok? Então vamos ler. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então veio esse joio? E ele disse-lhes: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: Colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Amém. A parábola do joio e do trigo fala sobre a existência do mal no meio do bem e a definitiva separação entre eles no juízo final. Naquele mesmo dia, Jesus pronunciou uma série de pelo menos 7 parábolas sobre o reino dos céus. Primeiro, ele contou 4 parábolas diante de toda a multidão, e foram elas: o semeador, o joio e do trigo, o grão de mostarda e o fermento, que está lá em Mateus capítulo 13, do verso 1 ao 36. Já as 3 últimas parábolas foram contadas exclusivamente a seus discípulos, e foram elas: o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede. Mateus 13, do 36 ao 53. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui. O Senhor Jesus, ele falava por parábolas, ok? As parábolas, os ensinamentos do Senhor, eles são os ensinamentos do reino. Então, as parábolas, elas falam sobre o reino, como o reino será implantado ou foi implantado naquela época, como se deve viver no reino. Então, os ensinamentos da parábola, eles são direcionados ao reino, ok? Provavelmente a parábola do joio e do trigo foi contada na sequência da parábola do semeador. E eu já expliquei, né, que a parábola do semeador lá o Senhor fala
Vocês não entenderam essa parábola, vocês têm que entender essa parábola, porque ela que vai direcionar para que vocês entendam as outras parábolas. É a sua resposta à implantação da semente que vai fazer com que você dê fruto, com que você cresça, ok? Ambas as parábolas possuem certas semelhanças. Elas utilizam o pano de fundo da agricultura, porque o Senhor tinha essa coisa de utilizar o cotidiano das pessoas, né? Como a gente nós já falamos sobre isso. E igualmente falam do semeador, uma lavoura e sementes sendo plantadas. Lá na parábola do semeador, era um semeador apenas, né? E agora nós vamos notar que nessa parábola existem 2 semeadores e 2 sementes. Bom, basicamente o Senhor Jesus está dizendo: olha, eu já alertei vocês que o mal está entre vós, que o mundo que vocês estão jaz no maligno e que sim, ele planta coisas ruins no meio de vós. A atitude correta o Senhor nos fala: não tenteis separar, ok? Não vamos tentar separar aquilo que nós achamos que é joio. Muitas vezes nós queremos fazer a separação. Vamos dizer assim, é a nossa mentalidade, né? De que nós temos capacidade de julgar e assim fazer uma seleção com base na nossa percepção. Mas o Senhor diz: é o Senhor da seara quem fará a separação. Portanto, acalmeis o nosso coração, perseveremos na oração, no clamor ao Senhor e sigamos a nossa vida crescendo na graça e no conhecimento, porque assim nós vamos estar revestidos de toda a seta, de todo o dardo, ou seja, toda mentira que vem, né, através talvez desse joio para nos enganar. E nós não vamos, nós vamos estar sendo trigo, nós vamos continuar observando a palavra e o mais importante, clamando ao Espírito Santo para que a revelação venha dele, para que nós possamos não ser enganados. Amém, meus queridos? Desculpe a minha voz, desculpe o barulho, tá bom? Mas eu creio que nós seremos edificados por estar lendo as parábolas, entendendo, afinal, esse é o estudo do ministério do Senhor, né? Ele veio para ensinar e para curar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui e vamos orar agradecendo, amém? Pai, muito obrigada por mais este vídeo, este estudo. Eu louvo a Deus pela vida de quem está nos acompanhando, Pai, muito obrigada. Clamo a Ti, Pai querido, uma bênção especial, para que o Senhor revolva as pedras do nosso coração, para que a Tua palavra venha e frutifique em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Fique na paz, Deus abençoe, um excelente dia para você e para toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.